E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida miniatura de Wilhelm Steinitz que demonstra de maneira bem clara como você castiga um adversário que joga com uma agressividade excessiva. Eu tenho certeza que essa é uma dúvida que muitos de vocês têm e assegurem-se que essa partida será bem instrutiva. Brancas começam com peão E4, pretas respondem com peão E5, cavalo em C3 é a Viena, cavalo em F6 é a variante Falkbier ou a linha principal, é um lance mais ativo porque coloca pressão no peão G4. E agora eu vou explicar uma coisinha para vocês, tá? O adversário do Steinitz é o Karl Rampe e nessa época era extraordinariamente comum o uso de gambitos. A gente estava no finzinho da era romântica do xadrez. Então o Rampe joga peão em F4, que é o gambito Viena. O Steinitz não foi somente o primeiro campeão mundial, como ele foi também o jogador que matou a era romântica do xadrez. Ele foi o primeiro jogador moderno que colocou um fim em todos esses gambitos e no jogo agressivo. A partir dele, as pessoas começaram a seguir mais os princípios. Por quê? Porque ele os criou. E agora vamos à ideia principal de como você lida com esses gambitos ultra agressivos com o peão de F. Na realidade, o Steinitz achou meio que uma refutação e essa refutação não funciona somente com a Viena. Como o adversário movimentou o peão de F, ele inevitavelmente acaba expondo o seu rei. Portanto, a ideia do Steinitz é a abertura do centro. O que ele quer fazer? Peão em D5, ele quer trocar a maior quantidade de peões no centro que for possível para deixar bem claro que esse rei aqui na posição vai ficar exposto depois das trocas. Então, ó, por agora a posição parece meio complicada, tem 4 peões se atacando, mas depois da troca dos peões fica claro. Olha só, peão de E toma peão de D5, cavalo toma, peão de F toma peão de E5 e você vê que a posição está bem mais clara. Olha só, todas essas trocas de peões no centro fizeram que tornaram esse rei muito mais vulnerável do que ele estava quando a posição estava fechada. Agora que a posição se abriu, tá claro que esse rei está em apuros. Então, já temos aqui uma infiltraçãozinha de dama. Se você está pensando, o jogador de brancas jogou mal, na realidade, essa posição é totalmente teórica. Até aqui não tem problema as brancas. Só que jogando da maneira correta, você deixa a vida dele muito mais difícil, porque ele vai ter que jogar com o rei no centro. Isso não vale somente para Viena, tá bom? Por exemplo, digamos que você está jogando a sua partida e o adversário oferta o gambito do rei. Você pode utilizar exatamente o mesmo princípio e jogar o lance peão em D5. Olha, agora que você expôs o seu rei, eu quero trocar a maior quantidade de peões no centro que for possível. Por quê? Porque eu quero gerar insegurança para o seu rei. Então, peão toma, certo? Peão toma e temos uma posição igual, onde o rei das brancas está mais exposto do que o rei das negras. E se o adversário captura da maneira incorreta, com o peão de F, a dama já pode infiltrar de maneira imediata, com vitória forçada de material. Porque tá caindo o peãozinho de E4 e se o adversário reagir de maneira incorreta, tá caindo também a torre e o jogo. Vamos agora a uma posição um pouquinho diferente. Eu vou girar o tabuleiro aqui, ó, para você ver da perspectiva das brancas. E eu prometo que esse vai ser o último e já voltamos para a partida. É rapidinho, viu? Brancas jogam então, ó, cavalo em F3, cavalo em C6, bispo em C4. Estamos jogando uma italianinha normal. Eu sei que todo mundo aí que está assistindo ou já jogou contra ou já jogou com a italiana. E o adversário joga F5, que é o gambito Rousseau. Uma das ideias que você pode aplicar para deixar essa posição mais fácil de jogar que for possível é exatamente a mesma. Pausa o vídeo, pensa aí na sequência. É claro, você não precisa pausar, porque agora você já entendeu a regra. D4. Olha só, você está gerando tensão no centro, querendo trocar peões, porque depois das trocas de peões, esse rei vai ficar exposto. Então, E por D4, cavalo por D4, e agora tá claro que esse rei aqui no centro vai ser um problema. Se o adversário captura um peão, já sabe novamente, né? A dama entra causando uma série de problemas aqui para o jogador de pretas. E aí, legal, né? Já aprendeu algo de novo? Pô, então deixa um like nesse vídeo para você me apoiar e se inscreve no canal, certo? Caso você queira, eu também tenho
vários vídeos mais longos, mais técnicos, de xadrez posicional, exclusivo aos membros do canal. É só R$5, você me apoia mais do que você poderia imaginar e de quebra você tem acesso a vários vídeos legais e vira mexe eu faço um update lá com um novo vídeo de xadrez posicional, certo? Agora de volta ao vídeo. Vamos então voltar à partida. Tem um cavalo caindo aqui no centro do tabuleiro, então se você infiltra de dama de maneira imediata, ó, dama em H4 cheque, o adversário joga G3, o cavalo está cobrindo o cheque que você queria dar e, bem, a sua dama está ameaçada, seu cavalo está ameaçado, você não vai voltar a dama para proteger o cavalo, né? Então, cavalo toma cavalo com tempo na dama, peão toma dama, cavalo toma dama e estamos no final de jogo mais ou menos igual, só que o adversário tem uma estrutura de peões inferior aqui na posição. Então a melhor coisa que se faz nessa posição é calcular um pouco à frente, capturar o cavalo antes, dobrando peões e depois infiltrando de dama na casa de H4. Note que peão G3 vai cair no mesmo tema que a gente já viu. Dama em E4 cheque, ganhando a torre no canto. Então o que o adversário faz? Ele caminha o rei para frente e perde o roque. E agora quem tem a iniciativa é o jogador de pretas, porque o jogador de brancas atacou muito cedo na partida. Temos então bispo em G4 cheque. Se esse rei se movimentar, a dama será perdida, portanto o cavalo em F3 é o melhor lance se colocando numa cravada. E veja só que o Steinitz não tem pressa para pressionar esse cavalo. Ele não vai jogar lances absurdos, não vai jogar dama em H5 para adicionar mais um atacante. Ele quer fazer o quê? Os princípios, desenvolver todas as peças, fazer o roque e jogar no centro do tabuleiro. Então ele joga cavalo em C6. Antes dele fazer o roque, conectar torres, ele não vai partir para um ataque que não tem futuro. O adversário então joga peão em D4. Por quê? O peão estava ameaçado, certo? Note que o cavalo está cravado. Peão em D4 é uma maneira tranquila de se defender e o Steinitz faz o roque, ameaçando novamente o peão de E5. Você vê que ele está atacando, todos os lances fazem progresso na posição, mas ele nunca para de desenvolver peça e ele nunca anda para trás. Ele não vai mexer a mesma peça duas vezes, ele vai sempre jogar colocando peças por jogo. As brancas então cometem um agafe, um erro terrível. Jogam bispo em D2. Esse lance é uma gafe, porque tem uma tática muito bonita para as pretas que o Steinitz não viu, mas ela é uma tática que leva a um ganho muito grande de iniciativa, de material. Então eu lhe convido a pausar e tentar encontrar por conta própria. Pausou? Não sei se pausou ou não, eu vou falar qual era o lance em 3, 2 e... Pretas poderiam ter jogado um belíssimo sacrifício de torre. Esse lance ia dar brilhante com toda certeza. Torre por D4. Porque se você captura a torre, cavalo toma D4 cheque. Infiltra colocando mais pressão aqui na peça cravada. Então, por exemplo, o jogador de pretas, de brancas, perdão, numa dessa vai ter que jogar rei para D3. E aqui esse rei vai ser perseguido para lá e para cá, né? Ó, bispo F5 cheque, o rei vai ter que ir para casa de C3. Agora a gente come, a dama tá vindo para B4 com cheque mate se você capturar o cavalo, né? Então, seria lindo. No entanto, não foi o que aconteceu. Steinitz não viu essa sequência, também que sequenciazinha difícil. Então, o que ele joga a seguir só conta como gafe, porque ele não acabou vendo aquela sequência do Stockfish, certo? Ele captura o cavalo para montar uma tática. Tá dando gafe, porque ele tinha uma vantagem muito maior, mas ele segue tendo as rédeas da partida. Peão toma bispo é um único lance e o Steinitz acha uma sequência muito legal aqui. A sequência é cavalo toma em E5. Qual que é o objetivo? Eliminar os peões centrais que estão na frente do rei. É essencialmente só um sacrifício para expor o rei. Aí você fala, nossa, mas como é que eu vou aplicar isso nas minhas partidas? Isso aqui é só um monte de tática aparecendo, né? Eu não veria esse tipo de sacrifício. Mas entenda, os sacrifícios, as táticas, só aparecem ou aparecem mais comumente em posições que são estrategicamente superiores. Essa posição só tá tão cheia de tática porque o rei do adversário está no centro. E o rei do adversário só tá no centro porque o Steinitz jogou corretamente a abertura, enquanto o seu adversário a jogou de maneira incorreta. A ideia desse sacrifício de cavalo é que você não pode capturar o cavalo, é suicídio. Capturar o cavalo
se coloca em uma posição onde a dama pode infiltrar pela casa de C4, o bispo pode agir pela casa de C5, a torre está ameaçando o bispo e cravando a dama. Então o Steinitz vai desenvolvendo, ó, bispo em C5, colocando a última peça que não estava no jogo para jogar, ameaçando dama em F2 checkmate, o adversário é forçado a defender o checkmate, dama em C4 cheque, forçando o adversário a se colocar numa cravada. Então ele joga rei em D1, colocando o bispo numa cravada. Agora olha, dama toma C3, né, o bispo está cravado, não pode capturar. Agora a dama está dando um duplo, tanto na torre quanto no peão, está ameaçando esse bispo aqui, ó, 2 vezes. Torre M1, e a gente tem uma maneira muito simples de vencer aqui, certo? A ideia é simples, ó. Se eu tomar de torre e depois trazer outra torre, o adversário tem que entregar a dama. E a posição segue superior. Dama toma, ó, dama em F3 também, ó. Ganha a torre ali no canto. Posição muito tranquila de se jogar para as pretas. O Steinitz joga dama por F3, que só tá marcando como gafe na posição, porque a princípio o Engine não entendeu o lance. Esse é um lance que é curioso. Quando ele fez a análise, a primeira análise, ele estava dando 2 pontos de vantagem para as brancas depois desse lance. E ele sugeria bispo em E2. O que ele deixou de ver é que depois do bispo em E2 a gente tem, ó, torre toma. E se você tomar de rei, que parece que segura tudo, tem dama em E3, rei D1, torre D8 e não tem como bloquear, né? O único lance legal é bispo em D3, só que perde por um belo sacrifício de torre aqui. E no final da linha a gente tem bispo em A3. Então, a princípio, o dama por F3 deu gafe. O computador achava que bispo em E2 segurava. Não segura. Numa análise mais profunda, ele está dando uma vantagem expressiva para as pretas. Brancas nem tentam bispo em E2, o qual ramp bloqueia de dama. E agora, torre toma bispo, rei toma, torre D8 cheque. E olha que maravilha, o rei vai para a casa de C1. Aí você fala, eba, ganhamos a torre e recuperamos aqui o material que foi sacrificado. Nada disso, aqui agora a gente tem checkmate. Bispo em A3 cheque, porque a coluna D está totalmente cortada. Então a única maneira de defender é colocando a torre na frente, e quando você tem uma peça cravada, é interessante que você coloque pressão na peça cravada. Portanto, ele joga dama em C3, ameaçando a torre. Só existe um lance que defende, é o lance dama em G4. O problema do dama em G4 é dama em 1 checkmate. Portanto, para poder jogar o dama em G4 defendendo a torre, o adversário joga bispo cheque, entregando o bispo, que o Steinitz recusa, ele não aceita, ele joga rei B8, porque se você captura o bispo, você alivia a pressão em cima da torre. Dama em B5, por que eu estava falando G4, né? É B5, perdão. Temos então dama D2 cheque, rei B1, dama D1, torre toma e torre toma checkmate. Bem, pessoal, por hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, no mínimo aprendido algo de novo, ou curtido essa miniatura. Um abraço e até a próxima.